Espectro de uma onda trapezoidal. A onda trapezoidal representa com um pouco mais de detalhe sinais de clock, né? Porque é conhecido o fato de que o tempo de subida e o tempo de descida de sinais em produtos eletroeletrônicos não é zero, né? Ou seja, a subida não é instantânea nem a descida, né? Tem o tempo de subida. Aqui na figura tá mostrando um sinal trapezoidal, né? Tô falando da figura aqui. Notem que aqui tem o tau R, né? É o tau rise, né? Tempo de subida, e o tau F, tau fall. O tau, que representaria aqui o duty cycle, ele faz parte da conta do duty cycle, ele está sendo tirado aqui do valor médio de A sobre 2, seria esse intervalo aqui de tempo, né? Então, assim, essa é uma aproximação mais fiel de um sinal de clock, né? Que considera tempo de subida finito e tempo de descida também finito e diferente de zero, né? Ambos. Então, qual que seria o cálculo dos coeficientes, né, da série de Fourier de uma onda trapezoidal, né, onda periódica trapezoidal? Também não vou resolver a integral aqui, né? Como que seria construída o problema para resolver, né? Vou comentar isso aqui. É uma integral que tem que ser feita, então, sob um período, né? Daí seria a integral de uma rampa, né, que vai de 0 até tau r. Depois tem uma outra integral que vai deste ponto até este, que o valor da função é constante, né, o valor de x de t, e depois aqui é uma rampa que decresce. Essa parte da integral aqui é zero, né? Então seria uma integral que seria feita com 3 parcelas. O resultado dessa integral parece, de certa forma, da onda quadrada, mas ele é um pouco maior aqui. Tem este termo aqui, olha, o termo E elevado a j, que tem módulo 1, né, que mexe só na fase, ele está aqui. Tem esse termo aqui, o menos j a dividido por 2πnt, né? De certa forma aparece com a versão anterior. Daí tem um termo que entra o tau r, tendo a função seno θ sobre θ aqui, né? Com o tau r e com o tau f aqui. Daí fazendo a seguinte aproximação, tau r é igual a tau f, né? Apesar de não ser 100% verdade, né? Mas é uma possível aproximação. O Cn então pode ser escrito como sendo a tau sobre t. Então é o mesmo fator que aparecia no caso da onda quadrada. Tem o E elevado a menos J, né, com toda essa expressão, que é o termo que tem módulo 1, mas que mexe na fase do número complexo, né? E aí aparece seno de meio n ômega 0 tau sendo relacionado ao duty cycle, e seno de meio n ômega 0 tau r, que está relacionado ao tempo de subida ou de descida. Aqui foi mantido o tau r, né, mas é porque ele é igual a tau f. Poderia ter mantido o tau f também, mas aqui vou manter o nome tau r. Então notem que tem um termo do tipo seno θ sobre θ relacionado ao tau e um relacionado ao tau r. Vocês vão ver então mais para frente o impacto disso, né? Bom, tá aqui o coeficiente da série de Fourier unilateral, né, que vai pegar só a parte real, ou seja, eu vou deixar a fase, vou tratar a fase separado, né? Então fica 2a tau sobre t, né? Então módulo de seno de nπ tau sobre t dividido por nπ tau sobre t, e o outro seno relacionado ao tempo de subida e descida, né? O termo constante aqui, ele é a tau sobre t. Então vamos ver como é que é o espectro então da onda trapezoidal. Vamos lá, então aqui tem o termo que está relacionado ao duty cycle, tem este termo em azul que está relacionado a tempo de subida e tempo de descida, né? Então esse termo aqui, de um ponto de vista de engenharia, ele pode ser alterado, né, trocando componentes. Nos datasheets aí de transistores, né, vai ter lá o tempo de subida, daí você pode controlar esse tempo de subida e descida trocando o tipo de componente, ou existem outras formas também, talvez colocando uma resistência no gate, né? Então tem algumas formas, algumas técnicas de se controlar tempo de subida e descida. É o jeito que tem como alterar o espectro de uma onda trapezoidal, né? E aí tem esse termo aqui, que aparece o duty cycle, olha, que pode ser alterado também em projeto, né? Como é que fica o espectro? Olha, se o duty cycle é 50%, então um fato é, não aparece as harmônicas pares, né? Por quê? Porque fica seno de n π sobre 2, né? Porque se tau dividido por t dá 0,5, fica π sobre 2. Então qual que é o efeito? Quando n é igual a 1, você tem seno de π sobre 2, que vale 1. Quando n é igual a 2, você tem seno de π, que é igual a 0.
seno de, quando n é igual a 3, seno de 3π sobre 2, o módulo dá 1. O seno de 2π dá 0. Então é possível eliminar harmônicas pares escolhendo o Duty Cycle 0,5, né? Pelo fato de ter aqui seno de nπ Duty Cycle. Então isso é o que está mostrando aqui na unilateral, estou falando dessa figura. Notem que as harmônicas pares, né, não estão presentes. Olha, esse primeiro pico aqui corresponde ao valor médio da onda, né? Que está aqui, ó, o valor médio da onda trapezoidal. Daí esse pico aqui corresponde a fundamental, que é a frequência que está associada a essa oscilação maior aqui. Daí finalmente o par não apareceu, porque Duty Cycle 50%, né? Depois a terceira harmônica, que tá aqui, que aí já são as harmônicas aqui associadas à onda trapezoidal. O espectro fica dessa forma, o espectro unilateral em escala log. Notem que ao escolher tal igual a 0,55, começou a aparecer harmônicas pares, né? Porque não tem mais aquela propriedade de números inteiros de π sobre 2, né? Para poder zerar as harmônicas pares. Notem que aparece aqui no espectro as harmônicas pares que antes não tinham. Olha, eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo? Então realmente isso aqui mostra, né, a introdução das harmônicas pares devido ao Duty Cycle. Bom, tanto para tal igual a 0,55 quanto para 0,45, só o fato de sair isso introduz as harmônicas pares. Isso é digamos que é uma informação que pode ser utilizada em projeto. Agora nesse gráfico aqui eu estou comparando uma onda trapezoidal que tem Duty Cycle 50% e 55%. Ó, eu coloquei um gráfico em cima do outro. Notem que quando eu passo o Duty Cycle para 55%, a harmônica, olha, desceu um pouquinho aqui o nível, né? Não sei se é visível no vídeo, mas o valor aqui desceu um pouco. Mas a compensação é que apareceu energia em 2 kHz aqui, que não tinha antes no preto. Então, de certa forma, deu uma distribuída, né, no espectro. Já o efeito aqui na escala log já é um pouco mais difícil de ver, mas está representado, né? Quem quiser fazer um pause aqui, dá uma olhada nas pequenas diferenças que tem entre o espectro em preto e em vermelho. Agora, finalmente, chegamos no limite superior do envelope. Tem o sinal periódico genérico, né, que é complexo. Este sinal tem uma série de Fourier. A série de Fourier tem um envelope. E este envelope tem um limite superior, né? Então tem bastantes passagens aí, mas o limite superior do envelope seria uma aproximação que facilita a compreensão, né? A análise, compreensão e projeto aí, quando envolve sinais, né? Incompatibilidade. Então o que acontece? Ó? A aproximação que é usada é a seguinte: vamos aproximar a função módulo de seno de x sobre x. Então essa função aqui, ela é menor ou igual a 1 quando x é pequeno e menor ou igual a 1 sobre módulo de x quando x é grande. Então a gente vai poder substituir essa expressão que é bem complexa por expressões bem mais simples. Então na onda quadrada então será substituído isso aqui por 1 ou 1 sobre x, né, dependendo do valor da frequência. E na onda trapezoidal tem dois termos para serem substituídos e facilitar a compreensão. Qual que é o efeito prático mesmo disso? É o seguinte: quando x é pequeno, ou seja, em baixas frequências, porque x é πf e tal, o valor da função vale 1, 20 log 10 de 1 dá 0. Então é um valor constante em 0 dB. A partir do momento em que x se torna grande, é 1 sobre x, mas essa função 1 sobre x, se você tirar 20 log 10 de 1 sobre x, você usa as propriedades de log, né? 1 sobre x é x elevado a menos 1, o menos 1 cai multiplicando o 20 log, né? Então dá menos 20 dB para cada década de frequência. Então é isso, daí que vem a queda de 20 dB por década da função aí, módulo de seno de x sobre x. Ó. Então é o limite superior do envelope, ó, cai 20 dB por década. Para cada termo 1 sobre x é 20 dB. Então no caso da onda trapezoidal, vai cair, no momento em que o nπ tal r sobre t for grande, né, em altas frequências, daí vai começar a cair também 20. Então, esse aqui cai 20 dB por década, esse 20 vai cair 40 a partir de uma determinada frequência. Então, da onda quadrada, foi o que eu falei, né? O valor aqui é 0 dB por década, né? Não cai e vai ficar num nível de 2 amplitude do sinal tal sobre t, que é o Duty Cycle. Depois do valor 1 sobre π tal, que é teoricamente onde fica grande, né, o x, daí
Daí a partir de 1 π sobre tal, daí ele desce 20 dB por década. O que é importante guardar é essa frequência aqui, ó, frequência de corte aqui, ó, 1 sobre π tal. No caso da onda trapezoidal, né, como eu mencionei, tem a frequência aí de corte aí relacionado ao duty cycle, olha, que é 1 sobre π tal. Então o limite superior do espectro do envelope, né, o limite superior do envelope, ele não cai aqui, vai ficar em 2A tal sobre T, até um valor relacionado à frequência. A partir desse valor cai 20 dB por década, e aí nesse ponto aqui, que é uma frequência relacionada ao tempo de subida, daí volta a cair 40 dB por década. O que significa? Se o tempo de subida for mais longo, né, então esse valor de frequência aqui ele se move para a esquerda. Olha. Então é possível, essa explicação de por que uma transição mais lenta faz com que atenue o espectro em frequência, né, porque você traz esse valor para cá. Então começaria a cair 40 dB antes do valor atual. Ó. Quanto mais ele vier para a esquerda, antes ele vai cair 40 dB por década e vai ter todo esse espaço livre aqui. Ó. Análise para variações no duty cycle. O primeiro caso, no caso de um duty cycle de 80%, que corresponde à curva preta, então eu vou falando deste gráfico aqui à direita na parte superior, seria então o gráfico o sinal sai do 0 aqui, vai até o 1 e fica em alta 80% do tempo, tá? Porque depois ele desce e fica apenas 20% aqui em baixa, 80% em alta. Neste caso, o espectro correspondente está marcado aqui em preto na figura aqui central. O eixo frequência, aqui 20 log 10 do sinal aqui. Então, 0,8 de duty cycle corresponde a 4 dB, então ele fica aqui em 4 dB até este ponto, que é a frequência de 400 kHz. Depois ele desce aqui 20 dB por década até uma frequência de corte, depois ele desce a 40 dB por década. No caso do duty cycle de 0,5, que é o sinal azul, nesta figura aqui de cima, né, o sinal azul, então ele fica 50% em alta, 50% em baixa. Este caso então dá 0 dB, tá? Seria a curva azul aqui, até uma frequência de corte de 636 kHz, corresponde a esse ponto. Então a frequência de corte aconteceu um pouco depois, tem esse efeito de redução do espectro em baixa frequência, mas depois, a partir de 636 kHz, as curvas aqui estão juntas, né? Tanto a azul quanto a preta, até a frequência de corte, a segunda relacionada ao tal R, que é tempo de subida e descida, e aí depois os limites estão juntos aqui, né? E finalmente o caso de um duty cycle de 20%, olha, 0,2 aqui. Na figura aqui de cima corresponde à linha vermelha, notem que fica bastante tempo em 0, depois sobe, fica apenas 20% do tempo, depois desce, né? Então neste caso a frequência de corte é 1,6 MHz, então em vermelho temos aqui menos 8 dB, daí chega aqui a 1,6 MHz e aí as curvas se encontram. O que isso significa? Significa que alterar o duty cycle de uma onda trapezoidal vai ter um impacto em baixa frequência, mas em alta os limites são iguais, né? Então não tem efeito em alta frequência aqui, nesse caso em particular a partir de 1,6 MHz, né? A partir de 1,6 MHz, alterar o duty cycle não tem efeito no espectro. Já no caso de variação de tempo de subida e descida, o efeito é diferente do caso anterior, da variação de duty cycle. Nas variações de tempo de subida e descida, em baixa frequência, o espectro é o mesmo. Aqui estamos analisando 3 casos. O caso em que tem 10 nanosegundos de tempo de subida e descida, 20 nanosegundos e 50 nanosegundos, né? Então tem uma diferença aqui considerável. Essa diferença de tempo de subida vai impactar na segunda frequência de corte, né? Onde vai começar a queda de 40 dB por década. Então no primeiro caso 32 MHz, né? Quando o tempo de subida e descida é curto, então a frequência de corte é mais elevada. 10 nanosegundos, 32 MHz, dobra o tempo de subida e descida, 20 nanosegundos, a frequência aqui está dividida por 2, né? 16 MHz. 50 nanosegundos, 6,4 MHz. Então, em baixa frequência, os 3 casos aqui
estão iguais, né? Não tem diferença aqui. Começa a descer 20 dB por década. No caso de tempo de subida e descida de 50 nanosegundos, essa frequência de corte acontece aqui a 6,4 MHz, então começa a descer já, 40 dB por década em 6,4 MHz. Enquanto que no caso de 20 nanosegundos, a descida acontece um pouco depois, a 16 MHz. E finalmente, no caso de 10 nanosegundos de subida e descida, começa a descer a partir de 32 MHz. Então, o efeito do tempo de subida e descida no espectro é em alta frequência. Aqui eu selecionei um ponto numa determinada frequência, 31 MHz aqui. Notem que o caso da curva preta, que é tempo de subida e descida de 10 nanosegundos, o valor em dB está menos 35,58. No caso do tempo de subida e descida de 50 nanosegundos, o valor em dB nessa mesma frequência é menos 48, né? Então estou falando aqui desses pontos que estão marcados aqui na figura. A diferença é de 13 dB. É uma diferença, no gráfico parece uma distância pequena, mas é uma diferença significativa, porque 13 dB significa 5 vezes de redução na amplitude do sinal, o que corresponde a 20 vezes a redução na potência. Então existe realmente uma diferença significativa ao alterar tempo de subida e descida de sinais trapezoidais.